Para gravar, não esqueci. Nós somos novas criaturas. Aí, Gálatas 3,16. Vamos para lá? 3,16. Isso. Gálatas 3, versículo 16. Página 8. A gente está falando da nova criação. Então nós somos novas criaturas, 3,16 de Gálatas, está escrito assim: Cristo nos resgatou. Está vendo que eu estou no lugar errado? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falou de muitas, mas como de uma só. E a posteridade, e a tua prosperidade que é Cristo. Então a posteridade de Abraão é Jesus. E em Jesus, nós agora somos família de Deus. Estamos ligados nesse descendente. Recriados em Cristo, que a nova criatura está nele. Efésios 2:10 está escrito assim, eu vou ler na apostila. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos recriados nele, que é a descendência. 2 Coríntios 5,16, 6. 2 Coríntios 5,16 até 6,1. Eu vou ler na Bíblia, porque esse texto está muito pequeno. 2 Coríntios 16 até 6. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita em capítulos e versículos, né? Paulo, quando escreveu, foi uma carta. Que lugar que a gente vai ensinar, a gente precisa falar. Olha, quando você escreve a sua mãe, você escreve uma carta. Não escreve lá capítulo 1, versículo 1, 2, você escreve a carta por inteiro. Então a carta é uma só. Tem gente que quando a gente lê o texto e passa pelo capítulo já olha assim, mas acabou. Vamos ver. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, nós agora, diante dessa graça, somos embaixadores, somos filhos, somos eleitos. Essa é a posição da nova criatura. A nova criatura é isso. O resumo da nova criação: eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus, recriado nele, para as boas obras. Curioso que é para as boas obras, não tem espaço para más obras. Eu estava falando semana passada na igreja lá, e eu falei que no reino espiritual nós damos sempre fruto. É uma constante. Não tem como Jesus chegar para você e falar assim: Beto, deixa eu provar o seu fruto. Não, senhor, também tomo. Não é primavera, né? Não tem essa conversa. Exemplo da figueira, né? Não temos. Nós temos que produzir frutos. Então, o fruto do Espírito vai fluir de você sempre. No mundo do Espírito não tem aquela questão. E o exemplo é a figueira. Jesus vai até a figueira, não dá figo. A figueira vira para Jesus, não tem filho. Fala, por que não tem? Não é época. Foi o que ele falou, olha, não é época. E ele amaldiçoou a figueira.
Então a gente tem que entender isso. A nova criatura está ligada em Cristo Jesus e vai produzir frutos. Não tem tempo fora de tempo, você sempre produz frutos. Porque nós somos ligados agora num reino diferente. É uma outra realidade. Lembra que é a realidade da criação? Aqui não. Aqui no plano físico não adianta. Você tem que plantar, você tem que esperar crescer para você poder colher. É normal. Agora no reino espiritual não. Deus quer fruto. E esse fruto que ele vai produzir em nós é o Espírito, então está fácil. Minha esposa tem o hábito de falar assim, só por Deus. Eu falo, então tá fácil. Ela não vem não conversa. Porque já é magia, né? Isso aqui só por Deus. Não tem jeito. Não, se é só por Deus, então tá fácil. Deixa Deus ser Deus e funcionar aí, né? Na sua vida. Não conversa não. Então, fica quieto. Em casa é mais fácil você ganhar um bronca do que ir fora, né? E eu lembro que a gente estava falando sobre isso, dos frutos do Espírito, aí um levantou a mão ontem e falou assim, mas entre os frutos do Espírito, entre os dons e o fruto do Espírito, não é melhor eu produzir o fruto? Foi claro, né? Claro, é melhor você produzir o fruto. Não tem dúvida disso, produzir o fruto. Eu falei, mas um jeito de você atingir o fruto é pelos dons. Aí ele falou assim, como? Eu falei, línguas. Oração em línguas, segundo Judas, vai edificar a minha fé santíssima. Segundo as cartas de Paulo em Coríntios, fala que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aí ele falou assim, então, aí ele foi lá para o texto e falou, mas melhor falar em profecia do que em línguas, porque edifica a igreja. Eu falei, irmão, prefiro que você profetize. Tanto que ensine a profecia, quanto que traga uma palavra profética. Eu prefiro, mas para você profetizar, você tem que estar edificado. Então não adianta você falar que porque esse é melhor do que aquilo, eu quero esse. Você vai ter que dar um passo de cada vez. A gente estava falando hoje, a Júlia está no terceiro ano. Põe ela na oitava série, então. Vai lá, põe ela, você quer? Ainda que pudesse, você falar, não, eu vou antecipar tantos passos, por quê? É a mesma coisa. Você quer chegar a profetizar, gasta tempo em línguas. Você quer chegar ao ponto de produzir o fruto do Espírito na constância que Deus quer? Então começa pelo que é básico. Deus está te dando o dom. Aí o irmão fica assim, mas eu ainda tentou argumentar, eu falei, não, eu quero ser edificado, eu preciso gastar línguas. Aí ele falou assim, mas isso até onde? Eu falei, segundo Paulo, eu continuo lendo a carta lá, né? Eu falei assim, segundo Paulo, irmão, línguas, ele falava assim, eu falo línguas muito mais que você. Então eu já estou te dando exemplo de Paulo que está falando, olha, a profecia é muito mais importante, mas ele fala muito de línguas. Porque ele quer se edificar, ele não quer chegar na igreja e não tem que ministrar. Eu tenho um irmão que ele até CD dele em casa, confesso, ele sabe que eu não ouvi ainda, mas ele ia CD. Ele ministra muito sobre línguas, é o nome do Emerson, Edson. Ele fala muito sobre o de línguas, ele é um fã do David Robertson. Né? E a primeira vez que era cuidado de entregar na igreja com eles, ele falou sobre línguas. E ele ligou para mim e falou, cara, eu vou ministrar na igreja, você não quer ir? Eu falei, não vai dar, não vai dar para ele não. Eu vou falar, estou orando em línguas. Eu estou orando em línguas, olha, sem brincadeira, 4 horas por dia para me preparar para orar. Eu já sabia, eu ia se preparar para orar para falar em línguas. Eu falei, é bom, né? Assim como o pastor Dani White, quando ele chama, você chama ele para ministrar na igreja, sabe, você tem um tema, né? Nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo. Você leva ele lá. Ele vai falar, irmãos, Deus batiza com o Espírito Santo, os bons são esses, é lindo. Mas a fé, ele vai chegar sempre em fé, não adianta, ele vai falar sobre fé. O Edson, ele fala sobre línguas, porque ele entende que tem essa questão de edificação. Agora, isso eu estou falando por quê? Porque a nova criatura, ela precisa produzir frutos. E a produção de frutos, ela é da dependência do Espírito. Qual é a diferença disso? Eu andei com um rapaz, não vou falar o nome aqui, porque ele pode ver essa administração, mas ele queria produzir frutos. Ele é um radar para produzir frutos. Ele ficava olhando assim. A prefeitura está tendo um problema, vamos orar pela prefeitura, vamos fazer uma campanha, vamos para tal lugar, vamos. Aí voltava. Está tendo um problema tal área social, vamos fazer. Ele ficava procurando assim, né? E eu convidei ele, né? Estava debaixo do meu ministério, eu falei, meu irmão, vamos ter um tempo de oração. Vamos. A gente ia para orar e ele ficava assim. Aí eu falei, bom, ele pode não saber o que é oração, né? Então tudo bem. Aí eu arrumei as orações e eu vim ministrar sobre oração. Vamos falar sobre oração. Então, 20 minutinhos falando de oração, vai durar pelo menos 40 minutos, porque eu tenho uma hora de oração toda sexta-feira. E aí ele falava, é isso mesmo. Então vamos orar. E eu fechava a boca de novo. Aí eu falava, meu Deus, o que
eu posso fazer por esse homem? Aí eu comecei a perguntar mais, né? Falei, olha, tem que orar, né, irmão? Aí eu já sempre gastava 2 ou 3 minutos orando diariamente, mas aí na sexta-feira ele não orava. Eu falava, como que ele pode depender, né, do Espírito para produzir os frutos do Espírito? Na verdade, aquele não era nítido, porque ele batia a cabeça constantemente. Eu mesmo dei duas marmitadas tentando seguir. Né, ele entregava uma marmita na USP e entregava para os moradores de rua. Trabalho bonito, eu acho isso fantástico. Aí eu falava para ele, irmão, não pode só entregar a marmita. Não pode só fazer um culto, porque eles vêm para comer. Você tem que ter obra, tem que ter salvação no meio, né? Tem que levar esse pessoal para uma casa de oração, ver se não chover. Se der trema, ele gosta desse E aí eu cobrei dele isso, porque eu falei, olha, você não pode estar ministrando apenas por ministrar, você tem que fazer algo que vai produzir frutos no mundo espiritual. E eu acredito que o ministério do morador de rua é algo que a igreja tem abandonado e tem que ser feito. Se bem que eu achava isso, depois eu fui ver que quase todas as igrejas saem para fazer isso. Os moradores de rua já sabem. Hoje eu vou comer comida da igreja tal, eu vou comer comida da outra igreja, é verdade. Eles economizaram o dinheiro de comer qualquer coisa no final do dia para irem no horário de comer. Eles não ficaram no culto, o culto não era importante, a comida era importante para eles. Né? E aí eu cobrava dele, falei, meu irmão, você precisa orar, porque o tempo que você ora e você tem um relacionamento com Deus, é Deus que vai despertar no seu coração o fruto que você precisa produzir. E aí você vai parar de bater a cabeça. Eu tomei 2 marmitadas do mesmo rapaz. Eu tirei a atenção dele porque ele estava lá se crescendo com os pastores e eu falei assim, meu querido, a gente já fez muito por você. Aí ele falou, o que vocês fizeram por mim? Vocês não fizeram nada. Eu falei, olha, o pastor fulano cuidou de você, acolheu você, você usava o lugar para tomar banho da igreja, você ficava agora no seu carrinho de capelão lá dentro da igreja, o pastor cuidou de você até desobedecendo os pastores que eram acima dele. Né? Ele tentou, eu me responsabilizo, se acontecer alguma coisa eu sou responsável, então você é responsável, foi assim que, né? Cuidou de você. E sabe como foi a sua paga? Você captou o telefone, ligou para esse mesmo pastor e falou, olha aqui, ó, o que eu faço com quem me desobedece, e quebrou o grito da sua esposa no telefone para o pastor ouvir o grito de dor dela. Né? Quando eu falei isso, ele captou a marmita que ele tinha ganho, abriu e tacou. Assim, bateu aqui no meio, eu assustei, eu vi a outra. Aí eu falei, Matrix, né? Bateu do outro lado. Aí eu falei, acabou, né? As marmitas acabaram. Eu fui assim com a marmita, quando eu olhei, ele me encheu o papo assim no rosto. Aí os pastores se levantaram, já queriam agarrar ele, levar ele até o GAC para o perto, queriam prender ele. Aí eu, não, deixa ele. Não, como assim, deixa ele te bateu, vamos bater nele. Eu falei, não, para, vamos lá, tá no GAC, vamos lá. O que aconteceu com a queixa? Eu falei, não, chamei o policial, falei, olha, a gente está lidando com um lixo. E se eu cuido de porco e ele me morde, eu não vou matar o porco. Não, deixa esse cara embora. Os pastores ficaram assim indignados, depois eles vieram se arrependeram, né? Falaram, não, tá certo. Eu não teria essa coragem, né? A gente teria batido nele. Eu falei, meu irmão, a gente tem que dar o que a gente tem. Ele não tem nada para me dar, ele tem o que ele produz. Ele tem o que ele tinha para produzir. Mas o resultado de ter isso, apoiou pelo nome de Cristo, eu nem uso isso como foi, apoiei pelo nome de Cristo. Na verdade, eu estava apoiando o ministério de alguém que estava querendo fazer algo, mas aquilo não era fruto, porque eu vi na vida dele que não tem intimidade. Aí uma vez ele veio falar para mim, mas Deus me falou, eu falei assim para ele, meu irmão, Deus só fala com você. Acho que assim, esse texto fala com o texto do profeta quebra, né? Mas Deus só fala com você, tá, Deus fala comigo. Falei, ele não ia falar comigo se a direção do que você está falando tem a ver com o ministério que a gente está junto aqui? Não, Deus falou comigo e assim. Falei, não, então você precisa tomar cuidado ali, né? Você precisa tomar cuidado. Aí a história acabou quando eu falei para ele que tudo que ele estava fazendo era movido pelo espírito de Jezabel e aí ele ficou indignado. Porque fica fácil. Você quer fazer coisas para Deus, pensando que é para Deus, mas você não tem a intimidade do teu corpo. E eu acredito que Deus é base para a pessoa que é nascida de novo, que é batizada com o Espírito Santo, eu creio. Mas eu não imponho isso, entende? Então, se a pessoa não tem dom, mas que tem um tempo de oração, que busca Deus, que tem um relacionamento com Deus, aí amém. Mas se a pessoa não tem isso, então o que você está produzindo? É realmente um fruto do Espírito?
o fruto do Espírito é amor e tal, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Qual é o gosto do que você tem para produzir e oferecer para Deus? Vai ter amor, vai ter bondade, longanimidade, vai estar envolvido na sua obra. O que você está produzindo, né? O que você está fazendo? A gente vai ter mais para frente tempo para falar sobre isso, mas o que nasceu de novo produz isso. O que nasceu de novo produz essas coisas. Faz parte do reino. É interessante que Jesus, quando ele andou sobre o mar, ele mandou eles ir. Preciso pegar o texto, vocês lembram? Ele andou para o mar, mas ele ficou orando. Não, vocês vão que eu vou encontrar com vocês lá do outro lado. Ele ficou orando. Poxa vida, Jesus, que é o Filho de Deus, o Cristo, precisou ter uma noite de vigília com Deus, e aí ele foi lá para ganhar tempo, e Deus permitiu que ele andasse sobre o mar. Ele vai para chegar no lugar que ele está, né, usando a fé que ele tinha, e ele se encheu ali naquele tempo de oração, e eu não preciso. Ele precisou, eu não preciso, eu não tenho tempo com Deus. Aí alguns falam assim, será que Jesus é o livro? Eu falo, não, ele foi a primeira nova criatura, primeiro que nasceu de novo. Se os dons fluíram na vida dele, ele ficou quietinho no Cristo, eu não sei, a Bíblia não relata. Não vou dizer que sim, que não, um dia ele pode falar para mim, mas lá. Ele orava, uma das orações que Jesus fez, ele chegou até transpirar sangue. Você imagina como que foi essa oração, né? Essa foi no Getsemane, né? Então, da maneira como ele orou. Então não precisam falar mais nada, porque só isso aí, né? Um forte estresse veio sobre ele, né? A ciência fala que o estresse é muito forte para produzir isso na pessoa. Se ele orava na hora, tem que orar assim. Não, quando ele estava orando, os discípulos dormiam, né? Se ele não pegava. Não aguentava, né? E ele não precisaria, assim, você pensava se for olhar. Quem precisava era nós. E ele chamava a atenção, nem uma hora que ele vigiar comigo. Ele não precisava, mas em tudo ele foi exemplo. Ele foi o primeiro de todos nós. Ele é o grande exemplo. Então, se Paulo fez alguma coisa que não bateu no exemplo dele, a gente vai falar, Paulo, ó, já na bola, né? Eu acho que Paulo fez pelo menos isso, né? Foi quando ele mandou João Marcos embora, que ele ficou bravo lá. Ele pegou de sair para ele e falou, manda trazer o menino de volta para mim. Eu acho que naquele momento Paulo usou todo aquele farisaísmo que ele tinha de doutor. Eu quero esse menino que está me atrapalhando no ministério. E já Jesus não. Jesus, quando ele está com João, provavelmente com o Tiago, não sei, que não deixa entrar em Samaria, Jesus olha e fala assim, quer que eu mande como Elias, já falava, quer que eu mande como Elias, desse fogo do céu consuma esses daí que não querem te receber? Eles falaram, Jesus, não é o Cristo, olha, você é Cristo, eles não querem te receber. Quer que eu mande desse fogo do céu? A fé desses homens. Se Elias fez, é fácil, só que vai queimar todo mundo aí. Aí Jesus vira para eles e fala, filho, você não sabe de que espírito sois, né? Você não sabe de que espírito sois. Então, em tudo Jesus foi manso, produziu fruto, era tempo e fora de tempo. Uma vez eu soube de um evangelista que ministrou sobre aquela situação de Jesus quebra a banca dos vendedores de coisas no templo. Dá a impressão que ele estava indignado, enfurecido, que jogou a mesa na cabeça de um, que chutou a canela de outro, né? E eu lembro que esse evangelista, também americano, o testemunho que me deram dele foi assim, que ele ficou indignado, ele pregou aquilo e ele brigava com todo mundo ali na igreja. Chamou a atenção e falou que Jesus fez isso, e que vocês deveriam receber, ele faz aquilo, ele deu uma bronca na igreja. E aí ele foi para casa todo contente, a igreja, né, recebeu aquilo com uma palavra do pastor, né, do ministro, foi para casa ele todo contente, disse que foi orar, agradecer a Deus todo dia, leu na Bíblia, quando terminou de ler a Bíblia ele falou, Deus, hoje eu fiz um bom trabalho. Hoje eu ministrei que foi uma bênção. Foi algo para mim, antes que o Espírito Santo falou para ele, tem certeza? E é interessante que o Espírito Santo fala uma coisa que contradiz o que você pensa. Porque quando ele fala a mesma coisa, eu fico preocupado. Eu falo, será que é o Espírito Santo que falou? Mas quando ele contradiz, eu falo, opa, né? Aí, será que eu fiz um bom trabalho? Claro que eu fiz. Mostrei para aquela igreja que esse negócio de comércio, de dinheiro, disso, daquilo, daquilo outro, Jesus se indignou com aquilo. E ficou irado. Aí ele falou assim, você sabe como foi que Jesus fez o que ele fez? Você acha que Jesus chegou e catou uma espada e bateu em todo mundo? Aí ele ficou quieto assim,
o Espírito disse para ele, eu estava lá. E ele não usou 10% da falta de educação que você usa hoje naquela igreja. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Aí ele falou, você sabe o que você fez. Então no outro domingo vai ir na igreja. Mas eu sei que na igreja de pregados eu preciso falar algumas vezes, se eu me der oportunidade, o pessoal já regalou o olho, levou outra bronca, né? Que o missionário pediu perdão para a igreja. Porque ele disse, o Espírito Santo ama vocês. E eu não tinha direito de ser tão grosso e estúpido com vocês. O americano é muito direto, né? É muito empreendedor, né? Eu não tinha direito de ser estúpido com vocês. E mesmo com o Alzheimer de fora, né? Mas não foi nas costas de ninguém. Onde foi? Não, foi demonstração, porque bateu nas coisas, ele soltou, provavelmente tinha soltado os animais, virou as mesas, ele foi na ira, mas assim, ele não foi para ferir ou para atacar ninguém diretamente, foi para atacar um sistema. Ele foi ríspido contra a situação, mas não a chegar a ferir ou agredir ninguém. Você não pode perceber, você está aqui, você está lá. Ofendeu a pessoa com ela. Certamente as pessoas ficaram indignadas até ofendidas com o que ele falou, mas assim, ele foi imerso naquilo. Ele virou a mulher, era rabino. Quando ele entrou ali, o pessoal respeitou ele. Então quando ele virou uma mesa e puxou, ninguém foi segurar ele, ele não precisou bater em ninguém. As pessoas certamente, como, sei lá, no meio católico, respeitariam um bispo chegando no lugar. Né? Então, com o respeito que ele tinha de autoridade, de peso, que todos conheciam ele chegou e fez o que fez. Porque ele sabia a intenção daquelas pessoas, desse comércio, né? Sim. Você sabe que a história é contra isso, né? As pessoas tinham que levar demais, elas passavam, compravam lá fora, tinham que passar. Então todo mundo já sabia, vai lá um pecador, qual que é o pecado? Começou a pensar fofoca, qual que é o pecado daquele animal? Está indo com isso, um animal, outro que não sabia. Sem contar que o preço de uma pomba aumentaram muito para poder valorizar. Eles fizeram, eles levaram para dentro do templo para não expor a vergonha, o povo não ser exposto, né? Então, mas pior, chegava ao ponto de eles só aceitarem os animais que fossem vendidos ali. Nós vamos tentar se trazer o seu, que não seria, que saiu dali. Então Jesus estava mostrando, o Espírito Santo mostrou para ele que ele pode fazer a coisa certa, falar a coisa certa, sem machucar e sem ofender as pessoas. Entende a diferença? O Espírito Santo falou, olha, Jesus não usou 10% da medicação que você usou aqui. E aí quebrou aquele missionário. Usando missionário, eu não sei qual era o ofício dele, aquele ministro, né? Ao pregar. Então, tem coisas que a gente tem que entender. O fruto que nós produzimos é exatamente aquilo que está dentro de nós. Então, se você tem tempo com o Espírito Santo de Deus, você vai produzir o que ele tem para produzir. Se você não tem tempo, como eu disse para esse irmão, que é pastor, que é assim, querido, o que você está levando na sua vida sobre esse grupo que está da gente é o Espírito de Jezabel. O homem tem 2 metros e 3 altura, ele pulava assim, eu falei, ele vai me estrangular aqui. O homem que acaba de fazer um terceiro. Eu falei, mas no momento que eu chamei, eu falei, olha, nós temos que fazer isso. E ele, uma semana depois, se opôs claramente e me impediu de continuar o que eu estava falando. Eu falei, tu não pode ser isso, né? Eu falei, querido, cuidado. Sou o Espírito de Jezabel, você está querendo manipular a autoridade que está na minha vida para isso. Eu nunca tirei a sua autoridade como pastor também, mas você sabe que eu levantei uma palavra, e essa palavra é minha, você tinha que respeitar. É que eu vi que não dava para estar perto, eu falei, vou fazer tão melhor, né? Não dá para Deus andar junto, então fique em paz aí. O resultado é falta de oração, falta de comprometimento, falta de fruto do Espírito. A pessoa pensa que está produzindo alguma coisa. E pelo que eu estou vendo aqui, não tinha nada a ver com o que ele estava lendo. Recriado em Cristo, ele ignorou aqui, recriado em Cristo, a nova criatura está nele. Somos dele. Então somos escritura sua, olhamos aqui Coríntios, Cainós, está falando da nova criatura. Qual é o texto aqui em Coríntios que fala da nova criatura? O de Deus, que eu inclusive. É o 17. 5,17 de 2 Coríntios. Aqui, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E aqui tem as palavras gregas aqui, novas, vem de kainos, novo, não no sentido de tempo, que é neos, mas no sentido de forma ou qualidade, alguma coisa que não foi usada ainda. Então a nova criatura é uma coisa que não foi usada até aqui. Ou seja, no Novo Nascimento, lá nos apóstolos, em Atos 2, quando a pessoa recebeu o Espírito Santo, até ali não tinha sido usado algo daquele jeito. Entende?
fora Jesus, que é o primogênito. Eu estou trazendo isso mais para o nosso nível aqui, né? Então, novo, não havia. E quitissis, criatura, ato de Deus criar sem interferência humana. É a forma que Deus deu, ou o original. Usar de novo aquilo que Deus tinha feito no original. Aproveitar algo que estava parado e guardado, né? Porque na verdade o que a nova criatura resgata? O que Jesus resgata? Ele resgata exatamente aquilo que nós devemos ter em Adão. Domínio sobre as coisas, autoridade, a representação de Deus na terra. Então Jesus nos devolve essa posição. Lógico que agora a gente carrega uma alma que tem que ser salva. Então ainda é um grande problema, né? Muitas coisas a gente não consegue. Mas eu não tenho certeza, eu não ouvi, eu não sei. Por quê? Porque a nossa alma precisa ser tratada, ela precisa crescer. Então Paulo diz assim, para salvar a sua alma, né? Interessante, você está salvo, né? Da sua alma você tem que ganhar ela dia a dia. Então você vai ter esse nível de dificuldade. Mas o propósito da nova criação no seu espírito você agora, no homem interior, é exatamente aquilo que Deus tinha de propósito. Então ele criou de novo, ele fez algo que não foi usado ainda em você, como era o original. A nova criação é isso. Né? Então, a nova criatura, Deus nos restaura para a nossa formação original, para o estado de não usado ainda. Né? Então essa é a definição de nova criação. Eu não falei isso para vocês não, né? Eu estava no lugar certo, né? Faz 2 semanas eu já me perdi. Devia ter escutado a última aula. Então a definição da nova criação, a natureza do homem. Antes da queda, Gênesis 3:8. Então, aqui já vai falar o que eu acabei de dizer, né? Então ouvindo a voz do Senhor Deus, tem um D errado aí, que passeava no jardim pela virada do dia, esconderam-se. Então, o homem, ele tinha comunhão com Deus, ele passeava com Deus, era algo comum para o homem. E ele perdeu isso na queda. Mas a gente está falando diante da queda. Gênesis 1:28, a ordem de Deus, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os animais. Gênesis 2:8-15. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Salmos 8:3-9, vale a pena a gente abrir. Salmos 8. De 3-9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te visites, contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Foi o que eu aí? 9. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e boas, assim como os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Então o versículo 5 é a chave aqui. Contudo, pouco menor do que o anjo nós fomos feitos naquele primeiro momento. O nível de grandeza que o homem estava exercendo ali em Adão. Aí depois da queda, o que passou a acontecer com o homem? Gênesis 3:17-24. Aqui também não tem o texto, vamos ler. Gênesis 3. Posso ler? E Adão disse, portanto, deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Comeu comerás dela todos os dias da tua vida, lavando o suor da nossa cabeça. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te pegues a terra, porque dela foste tomado. Portanto és pó, e ao pó voltarás.
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e para os vestir. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente no jardim do Éden, e a espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu, quando ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, ele já não se sentia mais digno de andar com ele. Foi o que aconteceu. Ele se escondeu, ele precisou de roupa, porque ele entendeu que era nudez. Ou seja, ele chegou no nível de conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou: olha, no que se refere ao bem e ao mal, o homem já está igual a nós. Agora vamos tomar cuidado para que ele não coma a fruto da vida, que era o que ele podia antes, não era? Deus não falou para ele: olha, a árvore da vida você não vai comer. Ele falou assim: do fruto do conhecimento você não vai comer. Mas a árvore da vida ele podia. Uma coisa que a gente entende, só para a gente passar por aqui, é que o castigo de Deus foi para o bem do homem. Porque imagina nós, em pecado, comendo o fruto da árvore da vida. Viveríamos eternamente em pecado. Dá para entender isso? A eternidade que estaria em nós, promoveria em nós, não vou mudar, faria com que a salvação nunca pudesse nos alcançar. Porque nós provamos o fruto da vida em pecado, em transgressão. Então o que Deus fez? Ele protege o homem. Protege ele, e aqui, trazendo para o sentido humano, né? Vamos para a prancheta, o Pai, Filho e Espírito Santo, vamos pegar a prancheta aqui, vamos ver o tabuleiro da humanidade, o que nós vamos fazer para resgatar. Porque eu não aceito ficar sem o meu filho, é mais ou menos isso. Vamos ter os querubins aí, protege, não da frente, põe uma espada que fica circulando aí para proteger, que eles pegam a vida, mas que eles não tocam no fruto da vida. Não tem um motivo de você cortar essa região lá? Eu acho que era puro motivo, a pura expectativa de entender que o homem tinha o direito do livre-arbítrio. Sabe, olha, você ainda está aqui. O conhecimento do bem e do mal você não tem, não faz parte do pacote, mas eu não posso negar ele para você, porque até os anjos tiveram, né? Você vê que isso foi. Eu entendo que o único motivo da parte de Deus, não vou falar que é por 100% certo, é o meu pensamento, é que Deus queria ainda assim falar: olha, eu não posso negar do homem que ele seja igual a mim, então eu vou colocar aqui o filho. E ele entenda que ele não deve comer aquilo, porque morrendo, morrerás. É curioso que a palavra fala assim, né? Que no dia que você comer disso, morrendo, morrerás. Depois a gente vai passar por ele provavelmente urgendo. Senão a gente volta lá e dá uma lida. Vamos ver outra página 9. Jesus veio para restaurar. Então, isso que Adão perdeu nessa situação, Jesus veio para restaurar, para trazer a nova criação. O problema do pecado foi resolvido aonde? Na cruz. Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Então, ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Tenho falado bastante disso aqui, eu vou avançar. Jesus foi entregue por nós. Amém? 1 Coríntios 15, 3-4, está escrito assim: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está falando que de acordo com as Escrituras e os profetas, Cristo precisava passar por isso para que houvesse essa questão da nova criação, né, para que a gente tivesse direito aos céus. E em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi feito pecado por nós. Ele não somente tomou os nossos pecados, ele foi feito pecado por nós. Quando chega nesse momento aqui, eu costumo dar uma fugida da apostila para a gente falar sobre Gálatas, mas eu vou tentar segurar um pouco, porque acho que é uma questão muito importante que o pessoal, a turma esteja toda aqui, senão vai ficar um vácuo muito grande. Eu acho que é uma das chaves da matéria. Porque aqui ele vai falar das 3 mortes. Jesus morreu no sepulcro,
Jesus morreu no Espírito na cruz, para que eu vivesse no Espírito também. Então a gente entende aqui algumas palavrinhas, como Joé, por exemplo, que é a vida de Deus. Então Cristo morreu a minha morte natural, para que eu tivesse a vida que ele tem. Né? Cristo morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. E a vida dele é a vida do padrão que Deus tem, que é exatamente a vida que Deus planejou para Adão. Né? Não sei se eu vou conseguir seguir aqui muito sem falar do texto, mas vamos lá. A morte, para a gente nivelar, há 3 tipos de morte então. A morte física, certo? Todo mundo conhece, a gente está aí com o caso agora, está sendo enterrado o corpo de uma irmã, está sendo velado e vai ser sepultada, ela morreu fisicamente. Se você for lá agora, sempre que haja um milagre, como a gente falou de hoje, né? Que ela ressuscite, ela vai ser enterrada e aquela parte do corpo dela volta ao pó. É um fato. Né? Eu tinha 9 anos de idade quando meu pai faleceu. Foi enterrado e ele está lá guardando aquele dia do julgamento. Então a morte física é algo muito simples, a gente entende a separação da família, é o momento em que a gente não vai ter mais comunhão com ele, acabou, a pessoa passou. Os americanos falam assim, né? Eles falam assim, fulano de tal passou. Quando diz passou, então já foi, acabou o tempo dele aqui, ele agora foi enterrado. A parte física dele é muito clara para nós, que vivemos sempre segundo a alma. A outro tipo de morte que existe é a morte espiritual, que foi o que Adão passou quando ele comeu o fruto. Ele foi separado de Deus. Então morte é separação. Amém? Porque é simples. Então, eu estou vivo para Deus hoje porque eu nasci de novo. Nasci de novo. Então Deus consegue ter comunhão comigo. Mas até então, eu era morto para Deus. Deus estava separado de mim. Eu não tinha como fazer contato com ele. Eu não gosto de usar muito assim, Deus não consegue, porque ele pode tudo, né? Mas assim, eu não conseguia fazer contato com ele porque eu estava morto. Eu estava separado, era como se Deus passasse por aqui, falasse com você, mas ele não tinha acesso a mim. Ele, sendo Deus, ele podia até me ver, mas eu não tinha esse contato, essa comunhão com ele. No momento que eu estava morto espiritualmente. Agora, aqui tem um risco. Né? É a pessoa que morre fisicamente sem esse contato espiritual. Porque ele está morto espiritualmente. Então, esse é considerado bode, né? Que vai ser jogado, né? No fogo. E tem a morte, que é a morte eterna, que é a terceira morte. Pode ressuscitar espiritualmente? Olhando um aspecto de vida, tem aquele que está viva, olha que coisa. E o espírito vai morrer? Então, o seu espírito estaria, vamos falar assim, você não nasceu de novo, você não conhece Deus. O seu espírito, para Deus, está morto. Você está separado dele. O conceito de morte, né, é esse conceito de separação. Então, o espírito de quem não nasceu de novo está separado de Deus. Está morto para Deus. Deus vai falar, está morto, ele não tem comunhão com ele. Morreu em Adão, né? Isso. Espiritualmente está morto. Quando essa pessoa vem para o corpo de Cristo, reconhece ele como Senhor, entrega a sua vida para ele nasce de novo, não é que ele ressuscita. É o que nós vemos ali, na nova criação. Deus traz de novo aquela condição. Então aquela pessoa agora é um bebê no mundo espiritual. Né? E ele está apto a ter relacionamento com Deus de novo. Ele é aquela pessoa que é um bom candidato para convidar Deus para passear no fim da tarde, como Adão fazia. Como o Davi falou, né? É um retiro do seu espírito. Isso, do espírito. Exatamente. Então, mas isso acontece no novo nascimento. Né? Por exemplo, o próprio Davi profetizava, mas ele não era uma criatura nova. O Espírito vinha, trazia uma palavra específica e se retirava. Hoje não. Hoje o Espírito está em nós, porque nós fomos recriados nele. Ou seja, o Espírito Santo é parte do seu Espírito agora. O Espírito de Deus veio para habitar em você. Por isso você é uma nova criatura, por isso você tem a vida de Deus, é tudo graças a Ele. Tá? E aí tem a morte eterna. A morte eterna é o fogo, é o abismo. Deus vai pegar o inferno, e vai pegar todos os demônios, e vai pegar todos os homens que não nasceram de novo, e vai jogar eles dentro. Por aquele momento ali a morte eterna. É mais ou menos uma matemática, né? Estou morto espiritualmente, morri fisicamente, é igual vou para a morte eterna. Estou morto fisicamente, mas eu tive, durante a minha vida, um novo nascimento,
Então eu vou para a vida eterna. É meio que 1 mais 1 é 2, 1 mais 0 é 1, né? E 1 é salvo. Português, matemática e programação e tudo isso. Amém? Então, a morte espiritual é a separação de Deus. Se eu morrer na morte espiritual, não posso ter a vida eterna. Independente da morte física, a gente está falando da morte, da separação de Deus. A nossa justiça, então, é baseada no que Jesus fez em nosso lugar. Que a gente vai falar na próxima semana. De uma forma clara, a gente vê nas Escrituras que Jesus morreu a minha morte. E ele foi parar aonde? É mais ou menos assim. Você vai dar um triângulo aí, você que é difícil, mas Gálatas. Abre aí, Gálatas. Tem jeito. Gálatas 3:13. Eu vou ter que adiantar alguma coisa aqui, porque não dá, mas vocês vão ouvir de novo uma parte disso na semana que vem. Gálatas 3. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Até aqui a gente está falando, está claro, ele nos tomou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como ele fez isso? Olha o que o texto fala. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. É um fato. Eu não tenho anotado aqui, mas na lei, o Moisés escreveu isso, não sei se é o nome do Deuteronômio, que fala que maldito todo aquele pendurado no madeiro. Ou seja, Absalão, quando morreu pendurado num galho, ele foi morto maldito. Quando a pessoa morre debaixo de maldição, o que acontece com ela? Ela vai para o céu, ela vai para o inferno. Então a gente entende, porque a palavra fala que Jesus, ele foi resgatar os cativos, né? Da onde? Do inferno. Ele foi lá no seio de Abraão e ele resgatou, que a gente chama de inferno, né? Dividido em Hades, né? Então ele foi lá resgatou em Hades aquele que era justificado pela lei. Abraão estava lá, Davi estava lá, Isaías estava lá, todos que sofreram a morte física estavam lá aguardando que ele retornou e viesse. A gente vai entrar com mais detalhes disso na próxima aula. O tempo que ele ficou lá, eles estavam sofrendo. Eles estavam. Então, a gente vê uma parábola de Jesus dizendo que havia o seio de Abraão, que era um lugar onde eles tinham água, onde eles estavam bem, e havia um lugar do rico que queria que viesse falar com o homem. Então, a gente ainda entende que eles estavam separados de Deus, mas havia uma certa guarda sobre a vida deles. Então, Jesus vem e resgata essas pessoas. Agora, para ele fazer isso, ele precisava pegar o príncipe do lugar. Ele precisava amarrar o valente. Ele mesmo falou que ninguém entra na casa do valente sem ter o dele, sem amarrar o valente. Então, um texto bíblico, é o que eu estou falando, eu vou entrar com detalhe na semana que vem, mas que diz que Jesus tomou os principados e os expôs publicamente na cruz. Ou seja, a cruz é sinal de quê? De maldição. E como Jesus fez isso? Eu sou maldito no seu lugar, no seu lugar. O único jeito dele levar a maldição foi ele ser pendurado na cruz. Ele não vai ser pecado. Então ele carregou aquele peso da cruz, desceu as regiões inferiores, libertou os salvos, né, trouxe eles, Davi deve ter saído dali cantando, deve ter ficado pelado de novo. Né? Assim, com a arma ele fez o que ele fez, Davi deve ter feito um outro isso. E aí Jesus entra na região inferior e ele expõe o diabo publicamente ali. Porque é o que a Bíblia fala, né? Ele expôs publicamente na cruz. Então ele pega o diabo, e aí tem umas lendas judaicas aí, né? Cristãs ainda, né? Da época lá, que dizem que ele. Não sei se eu entendo isso. Lenda, né? Mas assim, que o diabo prendeu e se sentiu todo. Falou assim: acabamos com aquele um que tinha um mover sobrenatural na Judéia. Ele está aqui, ele está preso. E quando ele toma essa ideia de fizemos assim, Jesus se levanta e fala assim: mas agora você vai ver quem é o Senhor. E aí Jesus ali se manifesta como Deus. E quando ele se manifesta como Deus, o demônio tem que fazer o que diante de Deus? Se prostrar. Então, humilhado ele foi, o sangue de um inocente foi pago, como o de Adão, né? Adão não era mais inocente, então agora vem Jesus de novo Adão e resgata a gente do inferno nesse ato. E
E aí ele volta. Quando Madalena vai pegar ele, ele fala assim, não me toca mais. Não faz isso, eu preciso me entregar a oferta. Aí ele vai cumprir exatamente o quê? O que era feito no tabernáculo de Moisés. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote completamente limpo podia entrar e fazer o holocausto. Ele agora ia, como sumo sacerdote, chegar diante de Deus e falar, está aqui o sangue do cordeiro. Esse não tem mácula, esse é eterno, e sobre esse sangue, todo o pecado da humanidade está pago. Então ele toma o meu lugar, literalmente, na minha morte espiritual. Porque como é que ele me dá a vida espiritual se ele não pudesse tomar a minha morte espiritual? Ele morreu na minha morte para que eu vivesse a vida dele. Eu quero entrar com bastante detalhe com todo mundo aqui, pegar mais textos, a gente poder ler e tudo isso, porque é um tema bastante complicado esse, né? Ele é bastante complicado. Não, para deixar a oportunidade aqui só. Mas assim, para a gente entender que o ganho que foi feito para nós foi caro. Eu estou mostrando passo a passo que foi muito caro. Foi o Filho de Deus que morreu. Agora eu estou mostrando que na cruz, quando Jesus está pendurado, ele fala assim, Pai, Eloi, lá na Sabactana. Ele está falando, meu Deus, por que você me desamparou? E aí a gente vê que a ressurreição acontece, que o céu ficou escuro, que as rochas se quebraram. Por quê? Sim. Imagina, Jesus ali pendurado na cruz maldito. Deus não convive com maldição. Então naquele momento, Pai, Filho e Espírito Santo pela primeira vez se separaram. Né? A palavra agora é maldita. Foi a palavra de Deus é maldita. Está ele pendurado na maldição. Então o negócio é muito sério. Não foi só uma morte sofredora como foi do filme que a gente assiste lá do Mel Gibson. Que aquilo já é terrível. Não foi só aquilo. Naquele momento, o pai olha e ele fala, eu perdi Adão lá atrás. E agora eu perdi a palavra. Imagina o coração do pai naquele momento. Ele sabia que o filho ia ser resgatado, mas por um instante ele perdeu o filho dele. Pra gente. Ação de sei lá, sobre o relógio. Eu costumo dizer que eu 3 dias, eu sei, e nos 3 dias a gente para analisar pela noite da sexta, o sábado e o domingo de manhã já estava pronto, né? É algo que, para Deus, que é o seu filho, deve ser difícil, né? Imagina o diabo sabendo que ele perdeu. Eu fico assim, conforme eu fico, ele deve ter planejado tudo, agora tem o poder de Deus aqui, porque esse cara operava o poder de Deus. Porque a palavra fala que Jesus era um mistério que estava oculto em Deus. Então é muito provável que o diabo não conhecia, ele sabia que havia um mistério, mas não sabia o que era. Porque, né? E aí de repente na hora que Jesus se levanta. Tem um livro apócrifo que conta um pouco dessa história, que é exatamente esse livro de Judas, o Evangelho segundo Judas, e fala que Jesus está aprisionado lá. Né? E aí os demônios em festa, todos os príncipes em festa. E o segundo melhor aqui é o Beelzebub. Não sei se vocês que conhecem essas coisas aí de guerra espiritual. Conhecem? Eu conheço menos ainda do que pouco. Esse que o Beelzebub estava cuidando das portas, né? Do inferno lá, do Hades. E ele fala, o que está acontecendo embaixo dessa festa toda? Aí os demônios falam, não, prenderam aquele Jesus lá. Que Jesus? Aqui da Galileia? Está preso. Preso, está aí embaixo, você está sabendo? Todos os príncipes estão ali, a gente tem que ficar aqui porque pode vir alguns anjos aí tentar alguma coisa, né? E aí já tem minha conta, né? Então tem mais de boa na cena. E aí o distribuidor do Hélio fala assim, você assume o cargo, assume a posição aqui. E ele desce. E aí quando ele chega, ele olha para Satanás e fala assim, você é louco? Que é o segundo, né, aqui, né, o segundo fala, né? Ele olhou no olho e falou assim, você é louco? Eu falei, meu irmão, fica aqui comigo, olha o que nós conseguimos. Eu falei, você é louco? E aí ele diz assim, você sabe que ele está aqui? Eu sei, é aquele irmão que nós não conseguimos conter na Galileia. Ele falou, você lembra de Lázaro? Lembro. Estávamos eu e você aqui. E quando a voz desse homem entrou aqui dizendo, sai Lázaro para fora, quem de nós dois conseguiu segurar? Aí ele falou, nenhum de nós. Mas essa é a vantagem, ele agora está aqui, morreu pendurado no madeiro. Aí Deus olha para ele e fala, você é um idiota, né? Seu tonto, você trouxe ele com a palavra para cá. Imagina o que vai acontecer dele esse homem falar alguma coisa. Aí na hora que Satanás fala isso, é o livro apócrifo, disse que Jesus ri. 2 milhões são soltos, que é os 2 milhões. Jesus se levanta como rei, e aí vem aquele texto
que ele pega o soldado romano. Antes eles prendiam os líderes, e o rei era preso na mão do primeiro-ministro, que era preso dedo a dedo, que é um tipo de uma algema que pode quebrar o dedo muito fácil. Ela está proibida de ser usada hoje em dia pela ONU. E diz que os romanos faziam isso. Aí pegava um soldado raso e mandava aquele soldado mais simples, mais atrapalhado, pegar o rei e desfilar na cidade. Olha o que nós fizemos com o seu rei. E aí humilhando o rei e todos eles na cidade para mostrar os seus grandes estão presos. Então quando diz que Jesus despojou os principados, a referência é exatamente essa condição dos romanos. Então eu fico imaginando Jesus agora, Satanás ele ajoelhado, porque viu que é o rei da glória, é o Senhor dos senhores, aí levanta ele e figuradamente amarra o dedo dele com o de Beelzebul, que estava faltando ali para a festa, né? Com todos os príncipes e vai desfilar no inferno. Tanto é que Atos, vamos lá para Atos, quando vão expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo prega, eu vou sobrar de Paulo e socorro. Sabe aqueles filhos de judeus? Fala assim, eu fiz conjuros no nome de Jesus que Paulo prega. Não. É quando os judeus vão expulsar demônios, aqui é 19. Eu vou ler o texto aqui, em 13 para frente, está assim, e alguns dos exorcistas judeus mediantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, escondidos por Jesus a quem Paulo prega. O que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando sobre o homem que tinha um espírito maligno, e assemelhando-se dos deles, ordinários do que eles, de tal maneira que muitos feridos fugiram daquela casa. A questão aqui que eu quero falar com vocês, só para dar a base do que eu estou dizendo, isso eu estou falando, aqui no Evangelho Apócrifo foi uma história, então eu olho aquilo como assim, de alguém que provavelmente viveu naquela época e fez uma referência, mas os textos bíblicos concordam com muito do que está ali. Respondendo para o espírito maligno, desconheço, vem da palavra minúsculo, que é confronto cara a cara. Olha, Jesus eu conheço, ou seja, Jesus eu vi rosto a rosto. No dia, vou trazer aqui, no dia que ele humilhou os principais, eu fui obrigado a ver a humilhação. Porque foram todos que tinham que ver, que era sempre o que acontecia com os romanos. Toda a cidade deles desfilavam a cidade, assim, então estava todo mundo que era prisioneiros, mostrando, que era assim, eu sou Roma, e vocês agora são nossos escravos. E aí depois eles, Roma agia diferente, não é o caso, mas a humilhação era essa. Então, o demônio fala, Jesus eu conheço cara a cara. E sobre Paulo, a palavra é epistemai. Então, respondendo depois o espírito maligno disse, cara a cara eu vi Jesus, e sei quem é. E Paulo, eu conheço a reputação, epistemai. A fama dele já chegou por aqui. Então, é a diferença. Mas vós, quem sois? Então, Jesus eles viram na humilhação, enquanto Paulo, que já estava apontando muita coisa também na região, ele falava assim, a fama dele já não chegou por aqui. Nós já estamos ouvindo falar desse cara aí, está dando trabalho para a gente. Mas Jesus, entende? Ele conheceu cara a cara, foi nesse momento de humilhação do inferno. Esse pessoal não era assim. Não eram cristãos. Eles viam o que Paulo fazia, eles falavam, rapaz, tem poder esse nome aí, vou usar. Não eram religiosos, tá? Então vamos voltar para cá? Deixa eu ver como é que eu faço. Viver no Espírito como maneira de vida, para princípio de nada. Eu falei do jugo com vocês, né? Então vamos lá. Viver no Espírito como estilo de vida. 2 Coríntios 2. Nós já lemos, né?
Podemos conhecer a Cristo pelo Espírito, quando ele diz que Cristo a gente deve conhecer até ele pelo Espírito, e não somente assim. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nasceu da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Descanso. E Gálatas 5,16, andar no Espírito. Nós temos que andar no Espírito para viver no reino de Deus. Se for visível aqui, não está no lugar certo. Então nós temos que andar no Espírito para viver o reino de Deus. Foi que eu abri a hora que a gente falou, né? Que nós temos que produzir o fruto. Então o único jeito de andar no Espírito não é falando em línguas. O jeito de andar no Espírito não é profetizando, não é trazendo uma palavra. Isso aí é você mover as ferramentas espirituais a seu favor, a favor da igreja, a favor de alguém que é único, por exemplo, de cura. Você pode usar ele a favor de uma pessoa. Né? Você não precisa ter uma palavra profética para virar para a pessoa e falar: rapaz, Jesus te ama. Né? Você está indo para o inferno fazendo isso, você está do jeito errado, olha o que Deus tem para você. Você não precisa ter uma palavra profética, né? Mas você precisa, por exemplo, do dom de cura para curar essa pessoa, para que ela veja que Deus o ama e o poder. Mas isso são ferramentas, são coisas do Espírito para você usar. Você entende a diferença? Você precisa produzir o fruto do Espírito também. Esse é o tipo de vida que a gente tem que ter. Né? Foi o que eu abri a ela falando. Mas todos também receberão dons, né? Como? Assim, de modo geral, nem todos receberão dom. Ou seja, pergunta, vocês possam só normal, trabalhar, normal, mas Deus não vai dar um dom para ele, não sei o Espírito. É que na verdade, o que eu entendo, os dons desses que a gente está falando de ferramenta, né, eles são dons do Espírito. Entende? Eles não são dons meus, eles são dons do Espírito. Então o Espírito Santo que está em você, ele pode realizar um milagre. E ele pode te dar o dom da fé para você exercitar o milagre e promover. Só que o que acontece? Aí existe aquele nível de tanto de relacionamento, mas o mais importante é o dom que Cristo dá, que é o da que são os 5 dons ministeriais. Aí nesse dom do Espírito, nesse dom que é de Jesus, que ele deu, aí você vai fluir com mais facilidade naqueles dons. Mas não quer dizer que se Deus precisar usar você, imagina você consegue entrar na Rússia, lá que a gente foi do meu André, você está numa situação daquela lá, e aí acontece algo e o Espírito Santo fala para você, né? Olha, vai lá, sobe no quarto e ora para essa pessoa que vai ressuscitar. É o dom que vai estar fluindo na sua vida para aquela pessoa ressuscitar, entendeu? Não tem outra pessoa, não tem como você falar: vou procurar a Silvana, que é profeta. Não tem. É você. E o dom está dentro de você porque é do Espírito. Entende? Então, por isso eu falo, eu estava comentando com a Silvana, eu estava numa oração na sexta, e dificilmente eu trago uma palavra assim: olha, Deus está te falando isso. Eu já falei isso aqui para vocês, é coisa rara. E nós estávamos orando, mas em 40 minutos nós tivemos um ambiente tão gostoso de oração, que eu falei: gente, se eu der a mão aqui, você pega a profecia. Daí eu pensei, o ambiente está delícia. Eu quero captar aqui, e tinha 2 profetas na minha frente. Eu falei: elas vão trazer uma palavra de Deus. Né? E aí eu caí de joelho ali e Deus falou assim para mim: olha, põe as mãos sobre elas. E eu fiquei, né? Porque a palavra fala também. Se há uma palavra de profecia, que primeiro citado é o próximo. Eu fiquei olhando os profetas, né? E Deus vai olhando assim, né? Se você também não engano, profeta, não? Era o Luzão que estava aqui, né? Que falou depois. Eu fiquei olhando assim, não é profeta, né? Só Deus que eu pensei ali, nada daquilo. Aí eu fui lá, botei as minhas mãos e Deus trouxe uma palavra. E eu, como um bom mestre, fiquei esperando Deus usar o profeta. Eu falei: eu estou esperando. Eu não sei se a pessoa foi intimidada, né? Aí eu fui. Depois que a gente falou, eu falei: olha, Deus vai dizer isso, assim. Porque não é comum isso na minha vida, mas nunca era profecia, na verdade, não tinha profecia, era palavra de sabedoria, né, de ciência. E eu trouxe essa palavra para ele, né? E ela falou: eu li isso ontem, isso é confirmação, eu pedi para Deus isso, assim. Eu falei: obrigado, né, porque dessa vez foi uma profecia boa. Eu já falei para vocês que eu profetizei na igreja e virou ferro velho, né? Então essa aqui teve uma confirmação. E aí, terminou, eu orei ainda, porque você não tinha falado com o esposo dela, eu liberei a palavra com o esposo dela,
dentro daquilo. E aí eu olhei para a profeta, ela falou, olha, Deus estava tocando isso no meu coração, parece que eu fui até dela, né? Eu falei, menina, você tem que ser antes. Aí eu brinquei com o pessoal, era muito pequeno, eu brinquei e falei, olha gente, não é porque eu falo para vocês que eu vou julgar toda a palavra, que você vai ter medo, não, porque é um momento de treinamento, você vai trazer uma palavra. Se Deus me disser que aquilo é da sua carne, eu não vou chegar para você e eu vou falar, olha querido, depende da situação, ainda mais um pequeno, falei, mano, isso que você falou, tá perto, cara, tá perto, mas não veio do coração de Deus, porque a gente está crescendo nisso, eu quero que vocês me corrijam também. Então, se você tem essa confirmação, para mim é crescimento, e não é meu chamado, mas o dom está dentro de mim, eu sei que qualquer hora Deus pode precisar usar, entendeu? Por isso eu acredito que todos têm o dom. O dom está disponível para todo mundo. Uma vez um pastor batista lá do Rio de Michigan, batista tradicional, ligado à convenção, agora mudou os pastores e eles se desvincularam, mas naquela época era ligado à convenção. Uma tia dele pediu para ele orar porque ela estava muito enferma. E eles acreditam que Deus pode curar até, mas assim, essas coisas não, isso era lá para os apóstolos, né? E ele foi lá, pela fé daquela tia dele, ele pôs as mãos e ela foi curada. Mas depois ele foi muito claro em tentar explicar, olha, Deus fez isso porque ele quis. Sim, foi porque ele quis, porque o dom do Espírito estava dentro dele aí guardado, né, esperando para ser usado. E ele exercitou aqui, porque o dom é o Espírito Santo que tem o dom, são os dons do Espírito. São manifestações dele, são ferramentas. Mas não quer dizer que porque você cura uma pessoa, que você opera um milagre no nome de Jesus, que você está produzindo fruto. Que é outra coisa. Entende? O fruto é mais importante. É o fruto agora. Eu acredito que quando você chegar no fruto, você vai passar por muita intimidade com ele. E aí os dons vão funcionar. Para mim é meio que um ciclo vicioso. Uma coisa que faz a outra, uma coisa que faz a outra. Não é? Eu falo que Jesus, as pessoas chegam dentro dos cristãos, ele fala para não os conheço. Colocando no teu nome, expulsando demônios, dizendo disso. Então, pelo jeito eles faziam. Mas não estava fazendo parte disso. Eles salvam, não sei. Se posso explicar melhor para mim. É muito simples, porque não conheciam. Eu estou operando as coisas de Deus. A gente vê muito isso hoje. Não vou falar para você ligar a televisão e ver muito disso, não. Mas você pode ligar. As pessoas não têm intimidade com Jesus, mas operam o dom. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que a gente compreenda que Deus é galardoador de todo aquele que chega diante dele com fé. Eu vou depositar minha fé num copo de água que uma pessoa está orando. E eu vou beber aquele copo de água e posso receber cura. Por quê? Eu estou depositando a minha fé na palavra. A pessoa está ministrando a palavra, mas aquela pessoa não tem intimidade nenhuma com Deus. Agora eu estou buscando aquilo, entende? Eu estou depositando a minha fé naquilo. Eu estou colocando, chegando diante de Deus com fé. Mesmo que isso pareça uma idolatria ou alguma coisa do tipo, eu estou indo com fé. E Deus vai dar a glória. Agora, aquele que virou o sinal, o milagre, ele não tem intimidade com Deus. Ele está usando os princípios da palavra. Ele está usando os princípios da palavra para que as pessoas o sigam. Para que as pessoas andem com ele, que queiram ele, né? Ele é fulano, ele é Beltrano, mas aquela pessoa não tem intimidade. É perigoso. O que Jesus falou em meu nome, que é exatamente expulsarão. E o que a gente está falando, a palavra, e a palavra não pode se contradizer. Jesus já deu a palavra em meu nome. Ele leva aquela pessoa, eu estou aqui ministrando, eu sou um desses, eu estou aqui ministrando. Se você pegar agora um copo com água e colocar na frente do seu televisor, eu acabei de pegar a palavra, eu falei sobre a Bíblia, eu li um texto, eu mostrei, eu gerei fé, colocar agora, coloca aí. No nome de Jesus você vai ser curado. Eu acredito que você pode fazer isso. Para produzir fé, para que aquela pessoa fale, olha, realmente eu dei pelo aí, vai no céu. Eu acredito que você vai produzir fé e vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, obrigado pela cura, você já está se antecipando na fé. Tanto é que como é que os presbíteros devem orar com cura? Com óleo. É a única passagem no Novo Testamento que fala para você usar óleo. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, olha, eu vou tocar com óleo. Não é porque o óleo é mágico miraculoso.
Não é porque a pessoa vai ser tocada com o óleo que recebeu a oração, que está vindo junto com a oração, mas quem cura é a oração da fé. Né? Então, o que acontece hoje é muito disso. Aí as pessoas recebem aquela palavra, são levadas naquilo e produzem a fé, e aí um dia o pastor está pregando, que o exemplo que sou eu no caso, não tem intimidade, eu não busco Deus, eu estou preocupado, eu estou avaliando os meus livros, eu quero ver se o dízimo foi suficiente, se não foi, vou cobrar mais. O dízimo na sua igreja não é bastante, não, tem que trazer mais, eu vou mandar fulano de tal para lá. Eu conheci um pastor que ele era bom em arrecadar dízimo das igrejas. E ele chegou, eu fiquei sabendo, o pastor amigo meu, ele aceitou a administração dele, pregação muito boa, o homem mostra na palavra. E ele fala assim, só que é o seguinte, 10% do que eu recebi durante a minha administração é meu. Eu já falei para você que eu tenho dificuldade com o negócio de dinheiro, né? E ele falou assim, ele argumentou isso, e ele falou que a receita da igreja subiu com a administração daquele homem. Agora, eu não quero julgar ele, mas pessoas assim, muito provavelmente naquele dia vão chegar para ele e dizer, eu fiz no teu nome. E ele vai falar assim, olha, mas de noite eu nunca sentei do seu lado para orar. De noite você nunca me chamou pelo nome, nós não andávamos juntos. Eu não te conheço. Então, mas né? Eu não te conheço. Você fez mesmo o meu nome? Eu fiz. Te conheci, rapaz. Fulano, você fez o meu nome? Fez mesmo. Tá aqui, eu tô vendo, né? Tô aqui na internet, tô aqui no site. Fez mesmo. Legal, mas eu nunca te conheci. Você fez o meu nome porque quis. A intimidade. Não tinha fruto do Espírito. De Deus também, como ver agora, os discípulos chegam e falam para Jesus, tem um pessoal ali fazendo isso, pregando que são demônio, né? Jesus responde, sabedoria, né? Não é por nós, né? Não é por nós. Agora, os dons é uma coisa realmente complicada. Você estava falando da profecia, aconteceu ontem de novo. A gente foi na casa da irmãzinha lá, a profeta se levantou, contou minha vida no avesso e no revirado. Tudo aquilo que a gente tem conversado, ela apontou o ministério, o homem do ministério apontou tudo. Então eu falo, você, por sua obediência, você participa, mas você não concorda. E Deus vai te tratar no estreito. Ela falou, eu tenho que trabalhar com Deus, você não precisa estar em evidência. Porque o teu trabalhar com Deus é na entrelinhas. Deus vai te mostrar coisas que normalmente não mostra a outros. O que seja, as coisas que são desagradáveis. Porque quando se fala a profecia de Deus, tem muita coisa boa. É chata, é capa, é vitória, não sei o quê. E a profeta diz que comigo, isso é o contrário. Por isso que muitas vezes eu sou mal interpretado. Não por dizer algo que não é de Deus, mas algo que as pessoas não querem ouvir e querem aceitar. E aconteceu ontem de novo, né? Que eu falo que eu me seguro, porque eu tenho medo ainda. Deus está te dando um carro, é legal, você tem o poder aquisitivo para comprar um carro, não vai contra nenhuma palavra, nem contra a sua fé. Entendeu? Mas o casal chegou aqui ontem para orar. Chegou para orar, estou vendo que ele fervor todo, ele falou, minha mãe está no outro dois, falou, não vai viver, não vai passar de manhã. Você pode falar para ele, não vai passar de manhã, o cara está chorando, como é que eu vou falar pro cara? Entendeu? Aí eu me segurei. Começamos a orar, aí a gente falava, Deus usa alguém, eu orava. Deus conforta a vida dele. Me deram para mim fazer oração. Eu fiz justamente isso. Senhor, nós estamos orando aqui, clamando, na esperança que o Senhor traga a vida, faça um milagre, mas seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é soberana. Conforta o Pai, conforta o Filho, tentando saber administrar da maneira que não conseguia. Aí, o rapaz mesmo entrou, o Espírito começou a orar em línguas, e ele começou a orar em línguas, e eu comecei a entender o que ele estava falando em línguas. Que não é uma coisa comum para você. O que não é uma coisa comum, mas é uma coisa assustadora. Entendeu? Porque Deus falava, através da própria oração dele, estou te enviando para fazer a diferença. Você vai ser diferente, você vai ter que ser forte, porque o meu trabalhar lá, coisas assim. Aí isso veio um salmo para ele e tal. Na minha posição de profeta, muito amador,
entendeu? Eu falei pra ele, Marcelo, tá na mão de Deus, eu falo pra você, tenha fé, tenha esperança, você sabe que Deus mudou a tua vida, entendeu? Chega lá, não seja igual aos que estão lá. Vá, olhe com a tua mãe e mostre-se ser diferente. Porque não chega como, entendeu? Talvez o profeta mais ousado, entendeu? Já chega escancado. O profeta diz, olha, Deus me disse que você está indo, você vai viajar a madrugada inteira, porque Deus vai te dar mais uma oportunidade com a sua mãe, mas quando der 4 horas da tarde, a sua mãe vai falar, você não acabou. Eu não consigo, eu não tenho essa dificuldade, Deus mostrou tudo. Mas eu não tenho essa dificuldade. De repente, se fosse uma chave, né, mais fácil. O que você ia fazer se você fosse lá comigo, aquela curva aí? Alguma outras coisas aí? Então, mas aí é ofício, né? É ocasional. Estava eu, a Silvana, uma época e você vai pegar o dele. Entendeu? Estava eu, a Silvana, que é profeta, ela ainda revelou alguma coisa pra ele, mas também não falou. Então, estava eu, a Silvana, a Alessandra, que é um bebezinho, na fé, isso. Então, assim, na qualidade do profeta realmente por ofício mais ousado, só tinha ela. E até ela, não é uma coisa. Mas nem tudo que Deus fala pra gente Se fala na hora. se vai ter que... Quando eles chegaram, Deus nem sabia que eles iam falar. Só que é difícil. Tem coisa que você ora, que você traz conforto. Não, nem tudo que Deus fala pra gente, a gente vai falar. Por exemplo, Deus chega pra mim e fala assim, olha, casal fulano de tal está na Vitória. Não preciso pegar o microfone aqui e falar, olha, irmão, aqui na igreja, mas se eu estou sabendo, se eu não sou a autoridade que posso ir direto neles, eu posso orar por eles. Não preciso fazer uma live, Deus está me dizendo algo, tranquilo, olho. Agora, se eu sou a autoridade sobre a vida deles, de alguma forma, e Deus fala assim, olha, está acontecendo algo na vida daquele casal. Deus fala para mim, então eu tenho que confrontar, porque eu sou, entende a diferença? Eu vou lá, olha, irmão, Deus está falando comigo algo assim. No vídeo que eu estou com ele lá na comunidade, ele disse que ele foi na casa do meu irmão lá fazer uma oração, estava com problema, pediu para ele orar, ele é profeta. Então assim, ministério abençoadíssimo, com curas e com cerimônias. Parece a aniversário de Deus. Do meu lado eu vi ele sai correndo pelas paredes. E vi ele chegando. Eu quase me vi lá no Osasco. É que sempre foi uma menina, né? Muita pessoa lá no bar. E ele veio lá, ele estava lá orando e tal, com os irmãos, abençoando a casa, abençoando os irmãos. Ele veio assim e falou assim, vem cá, Deus está me falando algo, irmão. Vamos conversar? Aí os irmãos do Pentecostal, no meio da oração, pararam para sentar para conversar. Como está o casamento de vocês? Aí eu abaixo, vocês ficam assim. Deus já sabia. Deus já tinha tocado o coração. Como está o casamento de vocês? Aí chamaram ele para orar. Pastor, vamos orar por nós, a nossa casa está com problema, assim, vamos lá. Aí nós continuamos, aí confrontou. Ele parou a oração, sentou e confrontou. Como está o casamento de vocês? Ah, sabe o que é? Minha esposa, aí já começa, né? Olha isso, olha aquilo, outro, aí ela, ele é assim, assado. Não, a gente nem divide mais o mesmo quarto, aí já, quando é eu negócio. Ministro, gente que escreve na igreja. Quando é eu negócio, ele leva assim, ele leva o outro, ele leva um, ó. E eu não sou pastor de vocês me chamaram aqui sabendo que eu tenho esse dom, né? O que vocês querem que eu fale para vocês? Não, fala o que Deus está falando. O que Deus está falando? Casamento. Eu não preciso nem de profecia para falar para vocês. Aí Deus chacoalhou neles e falou assim, vocês têm que se consertar. A primeira coisa que vocês têm que fazer, você, para de ministrar a igreja. Não, mas eu posso ministrar, para. Eu me meto para a igreja todos os dias. Eu chegava no trabalho da igreja. Eu era mais ou menos como um viciado em álcool, vai cuidar. E ele não chegava em casa, não ajudava, não estava participativo, era igreja. E aí quando chegou um determinado momento do relacionamento, a pessoa chegou para ele, a mulher chegou para ele e falou, você tá vendo meu marido velho, vai comer na mesa. Ah, eu quero comer, você tá comida, vai, pode ficar na mesa, sentar com você. Aí ela podia ficar com raiva da igreja.
Fica ensinado aquele jeito. E aí foi aonde que aquele negócio virou uma bola que eles olharam e disseram que não consertar. Eu não sei o que aconteceu no casal, eu sei que eu fui muito sincero com eles, falei, cara, se você está com dificuldade na sua igreja, eu converso com o seu pastor, você continua membro lá, mas você vai sair de lá, fica um tempo com a gente aqui, porque eu não vou deixar você cuidar mais. Eu te pago. Aí ele, não, de jeito nenhum. Eu falei, o que eu posso fazer? Mas até foi estranho, né? Porque como para ministrar, Todos estranhos. Agora, eu dei esse exemplo para dizer que o Levi foi convidado lá para orar pela casa, pela família. Quando ele chegou, ele sentiu aquilo no coração e falou, bom, me chamaram aqui, me começaram que eu sou pastor. Profeta, então eu vou confrontar. Aí ele entrou com filho. E tem situações que ele fica na dúvida. Quando Jesus contava a dele, ele falou lá em Jericó, estava buscando Jesus. Estava lendo? Foi. Se soubesse quem é essa música, quem sabe isso. eu penso muito bem, né? Para usar, cuidado, não aproveitar ainda no filhão. Então, é isso aí. Depois de Deus assim mesmo. Quando a casa, ele Quando tem essa habilidade, né? É o que a gente fala, é complicado. Tem um rapaz aí, eu vou citar nomes também para não confundir. Tem um rapaz aí que a gente tem conversado bastante. Alguns dias atrás, conversando com ele, eu sentei com ele e falei, olha, eu vou te falar um negócio, mas eu quero que você preste muita atenção. Cuidado com quem você tem andado, cuidado com aonde você tem andado, cuidado com o que você tem feito, você tem consumido, cuidado com o que tem te oferecido. Eu falei, eu sei que você não fez nada de errado, mas só estou falando para você, vigia, toma cuidado. Né? É sempre bom tomar esse cuidado para você se preservar e até para que diante de Deus não aconteça algo pior. Rapaz, entendeu? Falou, não, estou tranquilo. Aí, nessa mesma ocasião, ele estava junto, a profeta levantou, só que no meio de todo mundo, entendeu? E falou, cuidado! Agora sou eu, Deus te avisando alguma coisa, cuidado com o que você, aonde você tem andado, cuidado com o que você tem feito, cuidado com o que você tem te oferecido, cuidado que Deus nesse momento ele quer fazer uma limpeza na sua vida, uma limpeza no seu ser. Moral da história, eu falei numa conversa que ele entendeu, tenho vigiado. Mas conforme foi levantado falar dessa maneira, cuidar onde você tem andado no meio das pessoas, ele se sentiu ofendido, porque ele falou, na verdade eu sei, eu não uso drogas, eu não bebo, então assim, quem estava ali, ele falou, quem estava ali, achou que o que eu faço na rua? Entendeu? Então aí é mais um exemplo de que eu sei que o meu dom é a palavra. Eu amo ensinar, amo falar, falo demais, entendeu? Amo ler a Bíblia, estudar, escrever. Esse é o meu dom, instruir. Mas quando se chega nessa parte, quando Deus quer me usar, acontece que eu acabo mesmo segurando com medo de que eu vou falei, dar uma ousadia. A profeta falou, com ela virou as costas, vai embora agora, talvez nunca mais vai ver ele. Entendeu? Mas se Deus pede que eu obedeça, o que eu falo? E ele se ofenda, como é que eu fico depois? Com ele se não me deu, ou eu ganho ele para Cristo, ou eu afasto ele de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Você entendeu? Igual as outras, Deus falou para mim. Da mãe do rapaz, porque não vai lá e faça a diferença. Vá preparado, nós estamos orando, mas a vontade de Deus é a vontade soberana, independente da nossa. A gente pode pedir, se Deus não quiser, se for a vontade de Deus, ele vai realizar a vontade dele. Disse de alguma forma para ele se preparar, não vou chorar, ele se escancarar. Então quando se fala nesses quesitos, eu realmente confesso, eu fico muito. Mas é porque eu sou muito assustado. Agora vamos falar da Bíblia, que eu discuti, não quero entrar no grego, no hebraico, vamos embora. Agora, só para a gente finalizar aqui, que a gente acabou de ver no gancho, os dons são para serem usados. Mas então foi exatamente você utilizar muito bem para dar aquela situação de Jesus, né? Eu não te conheço.
Você está utilizando o que é espiritual, o que é fato, você usa pelo nome de Jesus, mas você não tem intimidade. A intimidade é para produzir fruto. É o relacionamento que vai te capacitar a produzir fruto. Você está ligado, recebendo sangue do cordeiro que vai te produzir fruto, entendeu? A seiva que você recebe da árvore é que vai produzir o fruto que você tem. E é esse a grande chave. Agora, de novo, é um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. Né? Se você tem tempo de oração, você vai funcionar nos dons, vai ter relacionamento com Deus e aí vai produzir fruto. Você não consegue produzir fruto sem relacionamento. Então os dons estão ali. O que não pode acontecer é você olhar para aquilo e falar, gente, mas se você tiver poder de curar, aí vocês me lembram daquele texto de Pedro e o mago. O mago chega para ele e fala, põe suas mãos sobre mim para que eu faça como você e derrame o Espírito Santo sobre outras pessoas. Eu te dou dinheiro para isso. O mágico. Entendeu? Então, é nesse nível que ele avalia as pessoas, querendo algo em troca. Entendi. Só para responder aquela sua pergunta lá do início, não te conheço. Eu quero relacionamento, eu não quero saber do que você fez com o meu poder na terra. Eu quero relacionamento. É desse nível. Então, e a nova criatura, ela vai produzir o fruto, que é para criar relacionamento. Amém? Amém? Posso falar? Está aqui o horário que já fez tempo. Esse seu tempo da noite, né? Gostoso. É bom. Então, a gente vai falar só sobre o Espírito Santo e os dons dele, aí a gente tem tempo de... Obrigado, Pai, por esse tempo, pela Tua palavra, pelo entendimento que o Senhor tem aberto nos nossos olhos, Senhor. Que a nossa criação, Pai, não seja apenas uma matéria que a gente tem recebido, Senhor, mas que ela seja algo real, algo vivo no nosso coração. Que nós vivamos isso e que ela possa produzir frutos. E mais, Senhor, que nós possamos replicar isso nas pessoas que estão próximas de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.